para menores de 16 anos. Há muitos anos, o homem começou a duvidar, a fazer perguntas sobre aquilo que o cercava. Esse exercício de reflexão resultou no desenvolvimento de muitas ciências, no aparecimento de diferentes sistemas de governo, na criação de várias religiões. A vida tornou-se mais complexa e variada e, portanto, mais rica. Mas há na sociedade aqueles que limitam a vida a um só ponto de vista e o defendem de forma radical. Em pleno século XXI, um homem decide negar as conquistas da modernidade para se apegar a uma única ideia, a de viver como Jesus Cristo. E o que eu mais gosto quando eu ando pelas ruas, em qualquer lugar, que sempre as pessoas olham para mim e lembram de Jesus. Uma mulher desiste da ideia de casar e de ter filhos para se dedicar integralmente ao que mais ama na vida, seu time de futebol. Eu tenho uma missão que é levar o nome do Corinthians por onde eu ando. Um professor de inglês que afirma ser a reencarnação de seres de outros planetas se distancia cada vez mais da vida em sociedade para tentar se encontrar com os alienígenas. Os extraterrestres estão na Terra. Eles estão em bases nessas montanhas por aqui. Os três regidos por uma crença inabalável. Nenhum admite contestação. Um jeito de enxergar a vida que muitos chamariam de fanatismo. O fanatismo, por definição mesmo, vamos dizer assim, é um excesso, né? São indivíduos que têm uma adesão de uma forma excessiva, irracional, fora de controle até, de um tema, que pode ser um tema religioso, pode ser um tema político, ideológico. Quando um único tema domina a mente de forma obsessiva e altera sua relação com o mundo. Quando o objeto de devoção parece ser mais importante do que qualquer relação afetiva. E quando uma crença leva a rituais extremos. Isso é tabu. O fanático, ele tem uma certeza, ele quer expressar sua certeza ao mundo e, se possível, convencer outros da sua certeza, levando para o mesmo caminho. Guarulhos, São Paulo. Há 22 anos, esse homem decidiu que iria cobrir o corpo à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Como descrito na Bíblia, ele iria vestir somente túnicas. Antônio Marim, um peruano que mora no Brasil há 14 anos, é um dos fiéis da Associação Evangélica da Missão Israelita do Novo Pacto Universal. Quando eu me converti, eu vestia de calça e camisa normalmente como qualquer pessoa, né? Os fiéis acreditam que o fundador da religião, Ezequiel Gamonal, teria recebido de Deus os 10 mandamentos, exatamente como Moisés, e que Jesus está de volta à Terra e mora no Peru. Segundo o grupo, a certeza de que a túnica é a roupa adequada para o ser humano está em uma das passagens da Bíblia. Deus assim teria definido depois que Adão e Eva provaram do fruto proibido. Gênesis capítulo 3, verso 21. Deus falou, não é bom que agora o homem ande nu. Eu vou fazer túnicas de peles tanto para o homem como para a mulher. Então essa é a raiz, essa é a origem desta vestidura que nós hoje vestimos. Marim conheceu a doutrina israelita aos 24 anos. Antes, militava em um partido político no Peru, mas foi preso e torturado. Nesse momento, desistiu de tudo e passou a beber muito. Uma irmã minha me fez o convite para ir para a igreja, né? Só que eu já estava muito bêbado, né? Aí, o único que eu cheguei para a igreja, o primeiro que encontrei na porta da igreja eram homens barbudos e cabeludos, né? Eu fiquei olhando para eles, pensando, será que porque estou bêbado, estou vendo alguma coisa, sabe? Os 10 mandamentos lidos no culto chamaram a atenção de Marim e foram decisivos para uma rápida conversão. Depois de passar 3 anos na Amazônia peruana imerso na religião, fundou em 2008 uma igreja em São Paulo. Eram 3 adeptos. Hoje esse número chega a perto de 70. Ele acredita que aos poucos muitas outras pessoas irão se converter, mas o trabalho de convencimento é árduo e bem lento. As palavras da Bíblia são repetidas sem hesitação, revelando uma memória impressionante. Para Marim e seus companheiros, elas são como leis, seguidas quase à risca. Não importa que tenham sido escritas há mais de 2000 anos,
Não importa que o mundo tenha mudado. No livro de Salmos, capítulo 148, verso 6, Deus diz que a lei que Ele estabeleceu é para todo sempre. Em Eclesiastes, capítulo 3, verso 14, fala que tudo quanto Deus fez, tudo quanto Deus estabeleceu, durará para todo sempre. E Deus fez isso para que os homens obedeçam e cumpram. São Paulo, capital. Eu sou Corinthians a cada momento. Na minha casa, no meu dia a dia, nas rotinas da minha casa, no meu trabalho, no caminho do trabalho. Eu adoro ver um corintiano na rua e saudar esse corintiano. Eu grito, vai Corinthians! E as pessoas falam, que louca! E eu penso, louca é pouco, você não sabe o tamanho da loucura. Sabrina mora em São Paulo e trabalha com produção de eventos. A primeira vez que Sabrina pisou em um estádio de futebol foi por volta dos 3 anos de idade, em Araraquara, interior de São Paulo. Aos 10, passou a ir a pé, sozinha. Não tinha violência nos jogos no interior, era só uma festa mesmo. Mas foi em uma final do Campeonato Paulista disputada entre Corinthians e Palmeiras que ela se descobriu fanática pelo Timão. O Corinthians é o segundo maior time brasileiro em número de torcedores. Corria o ano de 1995. Sabrina tinha 17 anos. Quando eu cheguei no estádio, que eu entrei, que eu vi o tamanho da torcida, a festa, o barulho, bandeirinhas, bandeira de mastro, bandeirão, maior bandeirão do mundo. Uma festa, aquele estádio lindo, alvinegro. Falei, eu nunca mais vou ficar longe disso, eu nunca mais vou me separar do Corinthians. Eu quero para sempre viver no meio da Fiel. A obsessão por ver o Corinthians jogar fez com que todos os outros compromissos ficassem em último plano. Eu só tenho um sobrinho e no batizado dele, a gente tentou marcar várias vezes. Eu sou a madrinha e eu não conseguia porque o Corinthians tinha jogos decisivos ou jogos que eu não queria perder. O corintiano fanático, ele vive primeiro para o Corinthians e depois para as outras coisas. A importância maior é o Corinthians e o campeonato que está sendo disputado. E depois vem a Páscoa, a Sexta-feira Santa, o batizado do sobrinho e as outras coisas. Namorar, casar e ter filhos virou uma impossibilidade. Um relacionamento de 8 anos terminou porque, para Sabrina, nada é capaz de competir com o seu time. Em 2007, precisava estar perto do time porque ele corria o risco de ser rebaixado para a Série B, o que aconteceu no ano seguinte. Em 2009, o clube voltou para a Série A e contratou um dos melhores jogadores do mundo, Ronaldo, o fenômeno. Em 2010, era centenário do clube. A vida de Sabrina girava cada vez mais em torno do Corinthians. Eu fiquei um pouco assustado, assim, de ver, né, como ela gostava de futebol, entendeu? A ponto de ir nos jogos e só falar do Corinthians, a família só falar do Corinthians. É bastante Corinthians, viu? Nossa Senhora. Em 2011, a fixação foi tamanha que logo que saiu a tabela de jogos do Brasileirão, Sabrina reservou passagens e hotéis para assistir a todas as partidas. Teria que viajar o ano inteiro. Eu não sabia se o Corinthians ia ser campeão ou não, mas eu queria estar lá. Aí meu namorado chegou e falou, olha, não dá mais, eu tô há anos esperando isso passar, essa fase melhorar, você conseguir ficar mais presente, a gente poder viajar de fim de semana, a gente poder ficar junto de quarta-feira à noite. Assim, você vai ter que escolher, ou o Corinthians ou eu. Tô solteira. Namoro não dá mais. Com Corinthians no meio não dá mais. São Paulo, capital. A rotina de Chico Penteado, professor de inglês de uma renomada escola de línguas em São Paulo, é determinada pelas fases da lua. Quase todos os finais de semana ele vai para o mato fazer vigílias ufológicas, menos na lua cheia, quando a claridade atrapalha a observação. Se dirige para lugares distantes da cidade grande. Um lugar com poucas luzes, onde Chico acredita ser mais fácil ver discos voadores. Eu comecei a fazer vigílias em 2003. Durante 3 anos eu vi coisinhas, vi luzinhas aqui e ali, a luzinha ali, o disquinho ali. O contato mesmo, eu considero, começou em 2006. Chico estava em uma casa em São Pedro, perto de Piracicaba.
Era madrugada e ele dormia no quarto de hóspedes. E daí, quando deu 3 da manhã, eu comecei a ter sensações estranhas de flutuação. Tinha entrado 3 seres daqueles cabeçudos, cinzentos, eram os 3 Greys. E aí o principal falou assim: você, sendo quem você é, se portando dessa maneira, é ridículo. Eu esperava um outro tipo de recepção. Eu falei assim: se comporte. E eu falei assim: se comporte, se contenha. Mas foi em outra experiência com extraterrestres que recebeu uma informação chocante. Ele era a reencarnação de um ser pertencente a uma raça de alienígenas conhecida como reptilianos. Segundo Chico, a revelação se deu dentro de uma base subterrânea. Isso foi astral, isso foi quase um sonho, mas assim, por exemplo, a gente chama de um sonho lúcido, né? Eu acordo já nessa base subterrânea e aí sai uma reptiliana, né? Ela usa um kimono japonês muito lindo e começa a falar comigo e fala assim: olha, vim aqui para falar para você que nós gostamos muito de você e sabemos que você é um de nós, bababá. Nesse sonho astral, a reptiliana teria explicado que ele estava condenado a viver sob a forma humana como punição por um crime cometido. Chico teria escravizado os humanos e tentado fazer experiências científicas com eles. O veredito teria sido dado por uma confederação intergaláctica. O castigo para isso, para você e que sirva de exemplo para todos que vierem depois, é nascer humano. Você gosta de nascer humano? Você vai nascer num mundo totalmente primitivo, sem ciência. Imagina como era a Terra há 4.400 anos. Se você vai nascer, você vai viver muitas vidas aqui, até ver o que é bom. Além da punição, Chico acredita que precisa cumprir um papel reservado para ele aqui na Terra. E eu tenho a função de receber as pessoas que são abduzidas e reconfortá-las e deixar elas mais à vontade. Esse é meu trabalho. É o que eles esperam de mim, basicamente. Para Jenner Silva, estudioso e apaixonado por fenômenos ufológicos, que estuda o tema há cerca de 40 anos, é preciso ter cuidado com as afirmações sobre o assunto. Há muito engano. As pessoas elas querem ser diferenciadas. Elas querem ser notadas. Algumas se auto-intitulam profetas, né? Algumas se auto-intitulam mestres, outras se auto-intitulam os eleitos dos extraterrestres. O fanático, ele é mais um servo de uma ideia. Ele é fanático por uma ideia, por um tema, por um objeto. Ele se submete, né, àquela ideia. Aquela ideia, então, vai organizar a sua vida, organizar o seu comportamento, as suas relações, o seu pensamento, né? O seu sentir. Ele vai sentir atraído por quem tem aquela ideia e vai rejeitar quem não tem, né? Toda a sociedade estabelece limites ao comportamento dos seus integrantes. Mas há indivíduos que vão ao extremo em suas crenças, que creem em uma única verdade possível para suas vidas e que vivem estritamente de acordo com as suas escolhas, sem duvidar, sem questionar. E esses são muitas vezes chamados de fanáticos. Os reptilianos. Sobre reptilianos, o mundo reptiliano. Os Greys, eles não são répteis. Dentro da Bíblia, Deus existe. Pela palavra de Deus, por Deus. Corinthians. Corinthians, 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 Corinthians. Quando uma mulher, apesar do desejo de ter filhos, abdica da maternidade para seguir o seu time de futebol do coração. Quando um homem parece deslocado do seu tempo e oferece animais em sacrifício com a justificativa de que está escrito na Bíblia. Quando um professor de inglês se apresenta como a reencarnação de uma raça específica de alienígenas, isso é tabu. Eu me considero um contactee, eu me considero uma pessoa que tem contato com ET. A afirmação foi registrada em livro e repetida em entrevistas a canais de televisão. Chico Penteado conta já ter sido visitado por extraterrestres em seu quarto muitas vezes. Em outras tantas, viu objetos não identificados em suas observações em áreas desertas. Eu tenho mais ou menos umas 3.000 horas de vigília ufológica. É sábado à noite, é sexta-noite, é semanas inteiras em férias, entendeu? Começando às 6 horas da tarde, terminando 2 da manhã. Chico tem uma intensa atividade na internet, se corresponde com mais de 2.000 pessoas e apresenta um programa de rádio pela web. Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, Namastê, ouvintes da Rede Gubef, eu conglomero um número muito grande de pessoas desesperadas.
por exemplo, tem esses horrores noturnos, sensações, e não tem absolutamente ninguém para falar. Você não vai falar isso para o psicólogo, você não vai falar isso para o seu líder religioso, espírita, evangélico, ele não vai entender. Pessoas no Acre vêm me contar isso, pessoas em Portugal vêm me contar isso, pessoas na Alemanha vêm me contar isso, no sul do Brasil um montão, em Minas um montão, no Nordeste um montão. Você não vai falar isso para os seus parentes, você não vai falar isso para os seus amigos. Chico diz ser fácil identificar outros humanos que são, como ele, reencarnações de seres de outros planetas. O fanático tem uma missão redentora, né? Ele conseguiu um canal direto com o seu Deus e ele quer convencer aos outros, né, serem espectadores desse canal. Bom, uma pessoa que tem origem reptiliana é fácil de reconhecer, ela é meio fria, né? Entendeu? Assim, por exemplo, ela é meio fechada, né? Ela não sabe ser afetuosa, né? O reptiliano, ele não consegue abraçar os outros, beijar. Eles têm uma mentalidade mais calculista. Muitos dos contatos experimentados por ele são descritos como envoltos em brumas. Parecem sonhos. A primeira coisa que eles fazem é paralisar você. Depois, a segunda coisa é colocar você numa espécie de torpor, para que você não reaja, não fique violento. Então, na verdade, é mais ou menos como o veterinário faz com o leão. Ele cede o leão e depois vai fazer seu procedimento médico. Nem todos os contatados se lembram do que aconteceu em uma visita de seres de outros planetas. Para ter detalhes da abdução, muitos recorrem à hipnose. Chico já fez mais de 50 sessões. Chico, hoje nós vamos fazer então a nossa quarta ou quinta sessão. A hipnoterapia no Brasil é permitida como um apoio ao trabalho psicológico desde dezembro de 2000. Cássia aplica essa técnica há 8 anos. O Chico, ele se coloca, né, e nas sessões aparece como sendo de fato uma pessoa a serviço de uma linhagem chamada reptiliano ou mesmo o próprio reptiliano encarnado aqui. Eu não sou cracker. Não é? Não. Quem é você? Eu sou Aradan. Aradan? A sessão inicia. Depois de um intenso relaxamento, Chico começa a falar com uma voz diferente. Em diplomacia, eu converso com planetas. Você pode perguntar o que você bem entender. Mas nem todos dividem a mesma opinião de Cássia. Pesquisadores na área de psicologia de Harvard acreditam que a memória trazida à tona em sessões de hipnose pode ser fruto de autossugestão, de uma ideia pré-concebida. Eu tenho certeza que eu não saberia, não teria o grau de lucidez do meu estágio de contato sem isso. Porque eu ia lembrar só de uma cena muito vaga. Eu acho que eu vi isso. Eles têm pouca e baixa individualidade. Acho que é uma certeza maluca. Acho que é uma certeza maluca no sentido que não permite a mínima dialética. Você nem arranha uma certeza de um fanático. Aliás, ele sempre se acha iluminado e sempre acha você um perdido. A partir daí, tudo que você falar será uma fala de um perdido. No máximo que ele terá será piedade frente à sua ignorância e frente ao seu distanciamento da luz que ele tem e que ele obteve. Não tenta levantar, fica assim. Não dá. Fica aí. Opa, que bicho forte. Forte, né? Ficar mais te mata. É muito forte. São Paulo, capital. Entrar nesse memorial para apaixonados pelo Corinthians como Sabrina é o mesmo que entrar num templo. É uma paixão, é um fanatismo. Eu acho que é comparado ao fanatismo religioso, ao fanatismo político. Por isso que eu entendo pessoas que têm uma opinião forte política ou uma forte opinião religiosa. Uma motivação parecida com a minha. Os times de futebol facilmente convidam a um fanatismo que não é um fanatismo de um Deus, de nenhuma religião estabelecida no mundo, né?
mas para esses fanáticos de uma religião muito mais importante. Eu não quis me casar, eu já poderia estar casada e ter filhos, mas o estilo de vida que eu levo, principalmente por causa do Corinthians, não cabe um casamento e um filho. Dá para eu viajar o Campeonato Brasileiro e levar o bebê junto? Não dá para ter bebê, pensando assim. Os não corintianos falam assim, você não tem outro assunto? Você não tem outra vida? Você não tem mais o que fazer do que ficar atrás do Corinthians? Não, no geral, tudo que eu faço eu tento incluir o Corinthians. E isso vale também no ambiente de trabalho. Sabrina é funcionária de uma empresa de eventos. Compensa as viagens e saídas para ver os jogos, trabalhando mais horas nos dias da semana e, se for preciso, aos sábados também. Oi, Gleice, é a Sabrina de eventos, tudo bem? O Sérgio já voltou do almoço? A Sabrina realmente, ela tem uma agenda corintiana que eu entendo que é muito intensa, cada vez mais, mas eu garanto para você que isso não gera nenhum impacto no trabalho dela. Ela é tida aqui dentro como uma pessoa extremamente competente, uma pessoa importante na equipe que trabalha. Obrigada. Tchau. Tão logo o Corinthians foi campeão lá da Libertadores, a Sabrina já apareceu com a história do Japão. Eu vou para o Japão. E aí ninguém duvidava disso. Eu acho que ela nadaria até o Japão se fosse o caso. Sabendo que Sabrina iria fazer quase o impossível para ver o Corinthians jogar no Japão, o chefe resolveu facilitar as coisas. Comprei com o meu cartão de crédito a passagem dela e a gente tem aí o nosso plano de acerto de contas no longo prazo. A chegada em Yokohama foi uma das coisas mais incríveis da minha vida. Eu saí do interior, atrás do Corinthians, fui até o Japão, atrás do Corinthians, o Corinthians me levou até lá. Aquela paisagem incrível, aquele estádio de fundo, assim, falei, nossa, onde o Corinthians me trouxe? Eu sabia que o mundo ia parar, e parou. Tanto na Libertadores quanto no Mundial, o mundo parou. E eu aproveitei cada minuto. A sorte de Sabrina é que esse espírito aguerrido, acostumado a se comprometer 100% com o que faz, acabou ajudando a se destacar no trabalho. Espírito fanático do corintiano de nunca aceitar o não como resposta e de ir buscar sempre uma outra solução. Não tem não, a gente vai conseguir. Optar por usar roupas desenhadas para um mundo diferente, distante há mais de 2000 anos, apresenta uma dificuldade. Essa moda não se encontra para comprar. Por essa razão, a missão israelita montou um esquema autossuficiente. Temos a túnica de homem e túnica de mulher. Deus fez túnicas tanto para o homem como para a mulher. O formato é o mesmo. A diferença vai ser somente as franjas. Essa aqui já é uma túnica de mulher. Já não tem as franjas, nem coisa que leva aqui no braço. A mulher já leva véu na cabeça, né? Está escrito em Deuteronômio, no livro da Lei, capítulo 22, verso 5, que o homem não pode vestir a roupa da mulher, nem a mulher a roupa do homem. Então, toda vez que fala a Bíblia, é túnica. Não é calça, não é camisa, não é saia. Porque, segundo a lei de Deus, é túnica. Na cintura vai o cinto, ou o cordão azul, homens e mulheres. E é com essa túnica que veste há 22 anos que ele trabalha como camelô em Guarulhos, município da Grande São Paulo. É muito difícil para uma pessoa sobreviver realmente dentro desta religião, porque da forma, do jeito como nós andamos vestidos, não tem muito preconceito. Para conseguir trabalho, por exemplo,
ninguém vai dar trabalho. Quando eu comecei a vestir assim, até a própria família começou a falar mal. E os dias de hoje. Então, já não começaram a gostar da família, os amigos, todo mundo já sentir vergonha de andar com a pessoa. Então, a pessoa sente, não? No coração, mas com um propósito bom, servir a Deus e levar o evangelho para toda criatura. O fanático é alguém que não se intimida, jamais. Ele entra no ônibus vestido com uma túnica exuberante. Se num primeiro momento as pessoas tentam ridicularizá-lo, no segundo momento as pessoas começam a perguntar por que também não estão de túnica. Então os apóstolos vestiam assim, todo mundo vestia assim, mas com o decorrer dos séculos tudo foi mudando, as modas foram aparecendo até os dias de hoje. Para poder servir a Deus, a gente tem que renunciar ao sistema. Marinha escolheu levar uma vida bem diferente da maioria das pessoas, mas assim como elas, precisa se manter financeiramente. Renuncia ao sistema, apesar de não poder sair completamente dele. Eu primeiro faço uma oração antes de sair de casa, né? Eu me ajoelho, oro a Deus e depois eu vou para o trabalho. Aí no trabalho a gente já espera duas coisas: a freguesia e também alguém para poder falar da palavra de Deus. Muitas vezes em nossa sociedade, algumas pessoas decidem viver sob uma única verdade, irrefutável. Será fanatismo acreditar que um time de futebol pode ser a razão de viver? O que faz uma pessoa declarar aos quatro cantos uma verdade extremamente difícil de acreditar? Que se é a reencarnação de um extraterrestre? Que tipo de certeza leva um homem a afirmar que Jesus Cristo deseja que vivamos exatamente da mesma maneira que ele viveu há 2000 anos? É um sentimento do tipo governado pelos deuses, por destino, não por escolha. O indivíduo fanático, ele põe sob suspensão essa crítica. Ele está realmente ligado a uma ideia. Aquela ideia é muito importante, é diretora dos seus sentimentos, do seu pensamento e do seu comportamento. São Paulo, capital. No discurso de Chico Penteado não há espaço para dúvida. Ele afirma categoricamente que teve o primeiro contato com criaturas de outros planetas no ano de 2006 e que seguirá encontrando-as. Depois que eles marcam você, você vai sempre ser procurado. Então, por exemplo, eu acordo assim, tem uma luz verde no meu quarto, tem uma luz vermelha no meu quarto, tem uma coisa zanzando no meu quarto. Então a pessoa, ela nunca mais vai ter uma rotina normal. Para muitos pesquisadores, as sensações descritas por Chico se encaixam na descrição de um distúrbio chamado paralisia do sono. O cérebro desperta, mas o corpo fica incapaz de se movimentar. E é nesse momento que podem acontecer as alucinações, os sonhos acordados. Mas no caso de Chico, não há evidências médicas que comprovem esse diagnóstico. Ele custou se acostumar com essas experiências. 5 anos de insônia, entendeu? Acordar 3 horas da manhã toda noite com palpitações. Síndrome do pânico, falta de ar, fobias. A maioria das pessoas dorme com a luz acesa. Eu ainda consigo dormir com a luz apagada, mas de vez em quando acorda e fala assim, está aqui. Começou. Mas qual seria o interesse dos seres de outros planetas em nós, seres humanos? Eu acho que eles têm 2 tipos de interesse, o biológico e o mental. O que seria o interesse biológico? O interesse biológico é manipular os genes humanos, experiências reprodutivas. Eles fabricam humanos híbridos com ET, ou eles aprimoram e acompanham a genética humana. Esse projeto dos extraterrestres não assusta Chico. Até porque, para ele, os alienígenas estão mais perto de nós do que nós imaginamos.
Eles ocupam subterrâneos aclimatados, entendeu? Que são cidades como São Paulo, entendeu? Só que tudo debaixo da terra é muito mais seguro. De uma guerra nuclear, qualquer coisa. Pode explodir uma bomba atômica, acabar com todo mundo na terra e eles vão estar debaixo do solo ali, dando risada. Pelo menos 3 finais de semana por mês ele viaja para lugares ermos. É lá, longe das luzes das cidades, que faz o que considera fundamental em sua vida: esperar pela aproximação de alienígenas. A minha bateria só recarrega quando eu faço vigília ufológica e eu levo aqueles flashes e eu vejo aquelas luzes. Então, na verdade, as pessoas que fazem vigília ufológica, na verdade, eu chamaria de viciados em ET. Eles não podem largar aquilo. Se você largar, você decai. Você vai ficar provavelmente uma pessoa muito fraca. E há toda uma preparação, uma bagagem que Chico leva toda vez que vai para a vigília. Binóculo. Eu acho que é um dos itens mais importantes para você, caso apareça um objeto, geralmente são coisas longe, então você quer ver de perto, nessa hora você fica muito angustiado. Item fundamental, papel higiênico, você pode precisar na hora do susto. Eu tenho uma câmera digital boa, embora eu acho que isso aqui dá azar, ET não gosta disso. Então, na verdade, eu sempre guardo, eu tô trazendo de teimoso. Levando de teimoso. Eles não deixam mesmo. Não adianta tentar, não insistam que você vai contra eles, eles vão embora, entendeu? Mas seja como for, eu gastei uma nota nisso aqui, então eu resolvi levar, levo às vezes de raiva quase, praticamente. Hoje a vigília será em Atibaia, cidade no interior de São Paulo. Chico e 2 amigos que conheceu pela internet estão dispostos a passar a noite ao relento, no frio, esperando por um contato. O fato de estar vulnerável, no meio do nada e longe de tudo e de todos, não assusta. Para Chico, a vida nunca mais foi a mesma depois que esses contatos iniciaram. As coisas humanas, para mim, têm muito pouco sentido. Mesmo as religiões, para mim, hoje em dia, têm muito pouco sentido, no sentido de me satisfazer, de me completar. Eu preciso da energia que eu recebo diretamente daqueles eventos. São Paulo, capital. Muitas vezes o trabalho para um fanático não é só um meio de sobrevivência, mas principalmente uma maneira de viabilizar a sua obsessão. Antes, eu era um pouco limitada, porque eu tinha menos dinheiro do que eu tenho hoje para gastar com o Corinthians. Hoje eu consigo me programar e trabalhar alguns momentos e usar o dinheiro para gastar com o Corinthians. Aqui o meu passaporte, carimbado, para quem falava que corintiano não tem passaporte, tá aqui, ó. Aqui o ingresso da Libertadores, Corinthians e Boca, Boca e Corinthians, lá da Bombonera. Esse daqui foi o jogo mais incrível dessa fase. Eu acho que o jogo na Bombonera, para mim, foi mais incrível ainda do que os jogos no Japão. Os ingressos do Japão. Esse daqui é do primeiro jogo, Corinthians e Al Ahly. Aqui, ó, no dia 16 de dezembro. O mundo parou para ver o Corinthians e quem não conhecia ficou conhecendo, sabendo quem é o Corinthians. Um dos assuntos mais importantes para os apaixonados pelo Timão é a construção do estádio do Corinthians. É um projeto ambicioso e controverso na zona leste de São Paulo que enche de orgulho os corintianos. A arena foi escolhida para a abertura da Copa do Mundo de 2014. Primeira vez. Parece um sonho. É um sonho. Poder
ter um nosso estádio e falar é nosso. Eu tô aqui, tô sentada na primeira arquibancada, na primeira poltrona, esse estádio lindo. É a minha casa aqui. E eu tenho certeza que vai ser a minha casa até mais do que a casa que eu moro. Imagina isso lotado com a Fiel. Que loucura. É um sonho. E tá lindo, muito lindo. Vai, Corinthians! O ápice para um apaixonado por futebol é ver o seu time entrar em campo num estádio tomado pela torcida. Mas em fevereiro deste ano, uma tragédia no jogo entre o San José da Bolívia e o Corinthians resultou em uma punição. A torcida do Corinthians foi para o estádio da Bolívia, o primeiro jogo da Libertadores, e houve uma fatalidade muito triste por conta de pirofagia, fogos de artifício. E por uma fatalidade, esse sinalizador acabou atingindo um torcedor boliviano e ele faleceu. Por conta disso, a gente foi proibido de entrar no primeiro jogo, a estreia na Libertadores em casa. O Corinthians jogou no Pacaembu com portas fechadas, também foi uma coisa muito triste, foi horrível saber que o Corinthians está jogando e eu não podia estar aqui, eu já tinha ingresso comprado e não pude estar aqui para torcer. E a torcida é fundamental, né? Guarulhos, São Paulo. Antônio Marim trabalha de domingo a sexta no centro de Guarulhos. Apesar de querer viver como nos tempos de Jesus Cristo, teve que aprender a lidar com um objeto que não existia há 2000 anos, o relógio de pulso. Ganha entre R$70 e R$100 por dia, fazendo concertos e vendendo acessórios de celular. Nós temos que cumprir com o quarto mandamento da lei de Deus, que ordena a todo ser humano trabalhar 6 dias e descansar o 7º dia. Então nós fazemos a missão de pregadores em todas as nações, mas não somos assalariados, não vivemos de dízimos, não vivemos de ofertas, nós vivemos de nosso próprio esforço, de nosso próprio sacrifício, de nosso próprio trabalho. E nós mesmos nos financiamos. Mas aos sábados, ele abandona a cidade e se dirige a um sítio bastante isolado, perto de Embu-Guaçu, município da Grande São Paulo. É lá que são realizados os rituais de sacrifício. Cordeiros e pombos são imolados em dias sagrados e em sábados de lua nova. Tudo em nome de Deus. Tem pessoas que falam que somos fanáticos, né? Então, mas se nós examinamos realmente conforme a palavra de Deus, não é que a pessoa seja fanática, senão que realmente queremos levar o cumprimento da palavra de Deus ao pé da letra. Mulheres e crianças de um lado, homens do outro. No ano de 1956, se deu um maravilhoso acontecimento onde um homem chamado Ezequiel Ataucusi Gamonal foi arrebatado ao terceiro céu, onde recebeu do próprio Deus, o Criador do Universo, estes 10 mandamentos. E recebeu a missão de profeta para que pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados sobre os 4 cantos da terra e pregar o fim do mundo, com 7 anos de fome mundial. Enquanto as orações são feitas, o animal é preparado para ser oferecido. Para Marim é muito natural que isso aconteça. Nós sabemos hoje em dia, pela palavra de Deus, que cada dia aparecerão doenças incuráveis. A ciência médica não poderá mais curar. Escrito na Bíblia, né? No livro de Jó, capítulo 13, verso 4. Deuteronômio capítulo 28, versos 58 ou 61. Aparecerão doenças incuráveis que não terá mais cura. A razão é que Deus tirará a sabedoria dos entendidos. Então a única maneira, a única cura que vai ter o ser humano de quem a gente vai ser só pela fé. Só pela fé, oferecendo sacrifício a Deus, mas tudo é pela fé. Tudo está escrito na Bíblia.
Em nossa sociedade, estamos acostumados a ver indivíduos que defendem suas ideias com ardor, mesmo que aos olhos dos outros elas pareçam absurdas. Você acredita que aquela sua ideia é a única ideia verdadeira, é a única ideia que funciona. Fanatismo ou extrema coerência? Sempre faz muito mal quem não duvida de si mesmo. Em Bugaçu, São Paulo. Hoje é sábado e Antônio Marim e seus companheiros estão reunidos para uma cerimônia incomum num sítio em meio à floresta, nos arredores da Grande São Paulo. A oferenda para Deus, o sacrifício do animal, é feita de acordo com a leitura que eles fazem da Bíblia. Esta é uma congregação de que, para nós, o que mais importa é a prática da lei conforme ela está. Não conforme se inventa, ou se cria, ou se pensa que deve ser, sino conforme está escrito. O sacerdote tem cuidado de não quebrar nenhum osso. E logo se retira todo o sangue que ele tem para servir a Deus. É a mesma forma, todo limpo. Não tem que ter nada de sujeira. Todo limpo. A carne é preparada para ser queimada em uma enorme fogueira. Na Escritura está estipulado que este é o pão de Deus. Atibaia, São Paulo. Bom, hoje é o grande dia, hoje é o dia da vigília ufológica. Então é aqui que é o campo neutro, onde a gente vai se colocar numa posição favorável para um contato, um avistamento, às vezes vem flashes de luz na sua cara. Chico e os dois amigos seguem na expectativa de ter um encontro com os extraterrestres. Nunca fez isso? Você limpa o corpo, ó. Namo tassa bhagavato arahato. Momentos preenchidos com meditação, mantras. Às vezes são 2, 3, 4, 5, 6 horas de nada. É uma espera interminável mesmo, estou habituado já a isso daí. Os olhos estão sempre voltados para o céu. Nessa noite, porém, eles não apareceram. Mas isso não abala em nada a certeza de Chico que eles existem. Minha vida ganhou sentido. Eu me viciei em fazer vigília ufológica. São Paulo, capital. Hoje, o San José da Bolívia e o Corinthians se enfrentarão de novo. A torcida foi liberada para entrar no estádio, mas uma manifestação em frente ao Pacaembu mexeu com os corintianos. Torcedores pediam pela libertação de 12 brasileiros que estavam há 49 dias presos na Bolívia, acusados de participarem do assassinato do menor Kevin Espada. Torcedor do San José, Kevin, de 14 anos, foi atingido na cabeça por um sinalizador vindo da torcida do Corinthians. 7 deles foram soltos 2 meses depois dessa gravação. 5 permanecem presos. O assunto é dramático e precisa ser lembrado. Mas hoje é dia de vestir branco e preto, as cores preferidas de Sabrina. Dia de escolher, dentre as inúmeras camisetas no armário, aquela que será o manto sagrado da noite. A minha mãe não gosta das minhas roupas, eu sempre estou vestida de preto e branco ou sempre vestida com camisa do Corinthians. É muito difícil me ver muito feminina. A minha mãe me comprou uns vestidos e me dá de presente às vezes. Eu uso até, não sou tão radical, mas a minha preferência é um vestido alvinegro com o distintivo do Corinthians. A hora do jogo é a maior troca de energia possível. A hora do gol é o momento do êxtase mesmo, né? O ritual de entrar no estádio, de subir para a arquibancada, de torcer, de gritar, a entrada do time em campo. Eu não queria uma vida diferente.
Muita gente acha que eu sou um fanático, mas eu também acho que os outros também são fanáticos. Olha, eu diria que essa é a minha verdade empírica, é o que eu descobri experimentando. Não é uma coisa que eu apenas acho, é uma coisa que eu vi acontecer. No pensamento humano, no pensamento racional, não há uma verdade única, né? Há uma busca de uma verdade, há uma construção, né? O fanatismo não permite isso.